Bom, e o que a gente conclui disso tudo, já que a gente divagou demais hoje, não falamos muitas coisas espirituais, né? Não, falamos sim, ué. Tá tudo espiritual, velho. É que Tudo nós estamos interligado, né? é que nós estamos nesse plano. Não, mas assim, acaba relatando dessa costureira dele, porque, gente, como o ser humano se dá o trabalho de fazer essas picaretagens, essas patifarias, cara, com dolo, sabe? É uma pessoa que faz por desconhecimento, vamos falar, não é por culpa. Mas você tem um agravante, né? É duplamente qualificado o crime, com culpa e com dolo, né? E engraçado, sabe o que que é, Zé? Que a mulher, ela morava, ela era lá de Mauá, e que ela tinha as costureiras, tudo, né? E aí depois teve um processo trabalhista aí, e ela veio aqui para perto de casa, né? Quando a Malu trabalhou lá, era tipo uns 4 quarteirões daqui, da minha casa, era pertinho. Que a ex-sogra dela mora aqui na frente da minha casa. Então é a avó do filho dela. E não sei o que que houve lá, que a sogra dela ficou doente e ela veio cuidar da sogra. Né? E ela não fala com o marido, tipo assim, se separou do marido e trouxe o namorado para morar na casa da sogra. Mulher doida. Doida é a sogra, né? Exatamente, doido é a A sogra. sogra, ela é doida, ela ficou doente mental mesmo, entendeu? Escuta, Só que você tá o que que aconteceu? Ela pagava, acho que R$ 1.700 na casa dela lá, que ela colocava as máquinas, tinha um salão bem grande em cima. Então, ela usava lá o salão dela para ela trabalhar, tinha as máquinas, as costureiras. Aqui onde a gente mora, os sobrados são muito grandes. E a sogra dela, por ser doida, ela montou uma igreja. Só que nem os fiéis conseguiram ficar ali, entendeu? Porque a mulher é biruta mesmo da cabeça. Aí ela se aproveitou da situação e começou a ficar chavecando a velhinha, falando que levava no médico, fazia isso, fazia aquilo. Que ela tem uma lábia, gente. Se vocês vão conversar com a mulher, tem que ser esperto para não cair na dela. Eu sei que ela veio para cá, o filho, montou o salão de costura dela aqui, onde era a igreja, trouxe o filho e o marido, né? Se separaram aqui e agora trouxe o namorado para morar junto, na mesma casa. E a velhinha tá nem aí com a hora do Brasil, sabe? Aí falou, gente, que loucura, doideira. Animador o cenário. Nossa, deu até vontade de conhecer essa pessoa. Eu quero conversar com essa mulher. Eu tinha que chamar a mulher para o programa. Vamos fazer um programa chamado essa mulher. Ela é evangélica, ela é da congregação. Eu falei, meu Deus do céu, esse mundo tá perdido, né? Eu para falar a verdade, eu tô com essa sensação de que se a gente não chegou no fundo do poço, a gente está bem perto, porque Eu ia chegar no fundo do poço e descobrir que no fundo do poço há um alçapão, cara. Aí, é tipo o mestre dos magos, né? Que não... não, cara, é o fundo do poço, mas você pode Não, abrir que tem mais buraco né, o Zé embaixo. falou que a gente, o Sidney falou que espiritualmente não tem nada a ver. Tem sim, porque quando se a gente pegar umas mensagens do Chico no Pinga Fogo, os programas que ele fala no Pinga Fogo, ele fala que o umbral vai ser esvaziado, né? Que o umbral estava sendo esvaziado, que eles iam reencarnar e que a gente ia ter nós, né? Porque ele já faleceu e que a gente ia começar a vê-los por aqui entre nós. Ixi, então acho que chegou tudo já. Então, assim, por isso que a gente fala, não existe mais obsessão. Porque se está tudo esvaziado, não existe obsessão, é auto-obsessão.
A pessoa não precisa nem mais de obsessor. Não, não existe obsessão. Agora é competição mesmo. Eles estão competindo entre si aqui. Agora, com relação às eleições, né, eu acho que qualquer um dos dois que ganhar, a minha esperança seria do Lula. O Bolsonaro acho que não tem jeito, não. Né, porque ele ainda não pegou o gostinho do poder. Mas, assim, para a gente desapegar, primeiro a gente precisa ter. Né? Então, acho que ele já teve tudo que ele queria, ele já conquistou tudo que ele queria, ele já sabe o que fazer. A minha esperança seria que, se ele ganhasse, ele se arrependesse e começasse a reparar. Ele está tendo tempo de reparar o mal que ele já fez. Se ele for uma pessoa, né, tiver um pinguinho de consciência, ele vai ter condições, se ele ganhar, de reparar o mal que ele já fez no nosso país. Porque eles estão aí porque precisa estar. E se a gente quer que melhore, e a melhora vai chegar, e eu sei que não vai ser agora, a gente não tem que ter essa ilusão. Você acha que vai chegar, cara? Eu acho que vai. Eu acho que a gente sabe que a gente aprende com a dor, né? Então, se a gente não aprendeu nada nesse mandato que a gente está vivenciando aí, vai continuar. Então você está esperando. Vai continuar e vai piorar. Porque lição não aprendida é lição repetida. Só que eles estão tendo oportunidade de não repetir. Né? Mas se a gente, como eleitores, né? As pessoas que votarem um dos dois, elas vão ter que exigir tudo aquilo que eles estão propondo. E o Lula, ele atinge muito a população mais sonhadora, mais pobre, que a gente sabe que o pobre é sonhador, né? Ele se ilude muito, romantiza muita coisa. Então, eles vão se voltar contra ele quando vê que ele não vai cumprir com o que ele determinou. Entendeu? Então você tem esperança, cara. Eu tenho esperança nas pessoas, assim, delas cobrarem, né? Delas cobrarem algo melhor. Né? E dele também, dele ter ele se arrepender, até pela idade, por ele já ter conquistado tudo que ele queria, né? Passou aquela ilusão de poder, eu já tenho tudo, porque o que a gente aprende? Para você se desapegar, você precisa ter primeiro. Desapego vem depois do ter. Então, ele já teve. Então, ele precisa se desapegar para poder passar isso para a sociedade, de alguma forma. Né? Então, eu acho que seria a menos pior opção. Não sei se é assim que se deve falar, entendeu? Mas, assim, eu sei que não vai mudar tão rápido. Porque, igual eu falei, se a gente vê lá o pinga-fogo, tem um programa que o Chico começa a falar da ditadura, do que está acontecendo, né? E ele ele fala da esperança. E aí a gente vê que estava numa Constituição, que era quando teve o golpe militar, né? Aquela Constituição que eles destruíram tudo que tinha sido construído de melhor. E aí a mensagem que ele traz, a gente vê uma esperança. Só que essa esperança aqui de tempo foram 18 anos da mudança da Constituição. Na data que ele falou. Então, quem ouve ele falando acha que vai mudar o ano que vem. E aí a gente observando a história, foram 18 anos para a gente conseguir mudar a Constituição, para essa Constituição que a gente está hoje, né, de 1988. E quando ele deu essa mensagem foi em 71. Você vê muito tempo. Né? Mas a gente não pode perder a esperança. A gente tem que ter esperança. Mas a gente tem a certeza que não é assim, de um dia para o outro. Se a gente tem que espiar muita coisa ainda, a gente vai sofrer ainda bastante, entendeu? Porque eu acho que todo problema
A solução dele não é rápida, ela é de acordo com o tempo do problema. Então, se eu fico 10 anos num problema, eu não vou resolver aquele problema em 1 ano. Eu vou demorar aí, no mínimo, 5 anos para resolver um problema de 10 anos. Então, eu penso dessa forma, né? A Carla está bem esperançosa, mais do que eu diria. Eu não tenho esperança, não, José. Olha, vocês estavam falando, eu pensei de 2 países que são exemplos. Eu falo isso para os meus alunos de vez em quando. Vou começar com um país que não cito muito, não. As falas aqui, na cidade, mas um país que era tão rural com a gente, hoje nós somos menos, mas era tão rural quanto nós, era a Finlândia. A Finlândia não era nada na Europa. Sabe? Era aquele país que fazia fronteira com a Rússia, a União Soviética na época. Cara, era isso só. Tá? Era tão irrelevante, entre aspas, né, que nem se fazia, nem foi sequer, né, enfim, tudo bem, teve um acordo político pós-guerra com a União Soviética, mas a Finlândia não estava na OTAN, por exemplo. Tá? E se entrasse na época também, não ia ter o Celeuma que entrou agora. Né? Putin, né, enfim, só subiu nas tamancas na hora que a Finlândia e a Suécia anunciaram, né, a adesão à OTAN. Mas, enfim, a Finlândia era um país tão rural quanto nós. Como? Educação. Agora, um outro esse sim eu gosto de citar. Vamos lembrar nossas infâncias. Tá? Andando aí pelas ruas, né, da Grande São Paulo, por aí vai. Cara, vocês lembram aquele carro quadradinho da Gurgel? Lembram? Vocês lembram do Gurgel, né? Pois é. E vocês lembram do CCE? Aqueles aparelhos, né, do CCE. Você até brincava que era conserta, estraga. Começou comprando errado. Começou comprando errado. A gente até brincava com essas siglas. Mas tudo bem, mas a gente lembra que existia na nossa época, CCE e Gurgel, por exemplo. Agora, vocês lembram da nossa infância respectivamente, já que eu falei CCE e Gurgel, vocês lembram de Samsung e Hyundai? Não lembro. Não existia. Não existia. Quem era a Coreia do Sul na nossa época de infância e adolescente? Não era nada. Não era absolutamente nada. Agora, você vai aí, o celular é Samsung. Se eu for descer aqui no prédio, levar o lixo para fora e voltar, que eu vou ter que subir aqui um pouquinho uma ladeirinha aqui do... capaz que eu conte uns 10 Hyundais, pelo menos. Pelo menos. Eu vejo, sei lá, uns 20, 30 carros. Mas a indústria naval da Hyundai, por exemplo, é antiga, né? Mas, assim, mas do mesmo modo que, por exemplo, nós temos exceções aqui no Brasil, raríssimas. Por exemplo, Embraer e Petrobras, e quando a Petrobras não tinha sido Abduzida, né, para dizer o mínimo. E tentaram fazer o mesmo com a Embraer. Nós temos a Embraer, é referência. A Embraer briga cabeça a cabeça com Dassault, com Bombardier, lá fora, aeronaves de pequeno e médio porte. Mas, assim, Hyundai e Samsung, na nossa época, em algum momento esses caras começaram a dominar. E hoje estão aí. Cadê o Hyundai? Cadê a CCE? Cadê o Gurgel? Virou fumaça. É isso que a gente tem que resgatar. Tá? Olhar para esses países, olhar para a Finlândia, olhar para a Coreia do Sul e falar, cara, onde que esses caras acertaram? Se a Cláudia tivesse aqui, ela falava uma palavra só, educação, ponto. Uma palavra só. Não precisa de ter um educador para concluir. Um pedagogo para concluir isso. Né? A Cláudia vai dar todos... Eu falei, realmente educação, e ela vai dar todos os argumentos, ela vai contextualizar e projetar. Exatamente. É que ela vai ter a propriedade maior para justificar a resposta. A resposta. Mas não precisa... E assim, falando de eleição agora, cara, cadê a proposta política decente, de quer que seja,
termos de educação desse país, um projeto de nação, não um projeto político, um projeto de nação enquanto educação. Não tem, cara. Então, aí, nesse ponto, realmente, não dá para alimentar muita esperança enquanto não houver. Cara que chega assim, vem a público. Eles não deram assim, pega o, sei lá, o Bolsonaro, chegou e deu um monte de vale para não sei o quê, vale caminhoneiro, vale não sei o quê, vale isso, vale aquilo. Cara, eu quero ver quem é o cara que vai ter os culhões de chegar no programa político e falar, cara, é o seguinte, me desculpem todas as outras profissões, mas eu vou valorizar o professor. Olha a Finlândia, olha a Coreia do Sul. É isso que a gente quer fazer para nós. Mas como? Cara, não tem jeito. Eu vou botar primeira prioridade, educação. Segunda, educação. Terceira, educação. Quarta, o que sobrar. Não, aqui a gente já teve esse cara aí. Era o Cristóvão Buarque, que era inclusive chato pra caramba com isso. Só que é isso, né? Era um discurso tão, assim, como eu posso dizer, sem qualquer crítica à pessoa, mas ele era tão monotemático que os caras falam assim, ah, beleza, mas e o resto? O que faz? Não, educação, tal. Coitado, o cara tentou, né? Mas não... A mesma coisa a gente sempre fala, de vez em quando a gente fala aqui do tal do Enéas, né? Que o cara era esquisitão e tal, não sei o quê, mas ele tinha um pensamento minimamente adequado, né? Não, ele era super inteligente. Se vocês pararem para analisar o currículo dele, as ideias, cara, esse cara era muito É que a figura dele era muito folclórica, né? pitoresca, por exemplo. Para a época, né? Se fosse hoje, talvez até passaria, mas Se fosse eleito, se ele tivesse vivo e candidato, cara, você vê esse cara assim, arrebanhando um monte de votos, tranquilamente. porque Infelizmente o cara desencarnou, né? Ele teve um delay, ele devia ter, sei lá, encarnado um pouco depois para estar vivo ainda hoje, mas enfim. mas no fim, assim, eu fico assim, para as pessoas vão ver isso depois da votação, depois do resultado, né? Não vai causar qualquer influência, até porque a gente não tem audiência suficiente para fazer alguma diferença na vida, né? Não Mas eu, hoje. mas eu daria o conselho da Carla, né? De pensar bem, porque a decisão individual é o que vai determinar quem seremos daqui para frente. Eu acho que, falando de educação, né? Eu acho que a política deveria ser ensinada desde quando eles são pequenininhos, assim. Políticas públicas, né, para criança. Eles já conseguem entender muita coisa. Eles estão nascendo muito inteligentes. Isso é uma Vários coisa que eu desses estava programas, pensando. assim, né? Dentro de casa mesmo, né? A Não, gente isso eu falar concordo. sobre política, mostrar para eles o que está sendo feito, o que poderia ser feito dentro do bairro, O que né? é um contrassenso, né? Então, assim, a parte de cidadania mesmo, mostrar para eles de pequenininho, né? Até fazer barulho, olha, a gente vai entrar numa reunião agora, o negócio está brincando aqui, fazendo barulho, a mamãe vai entrar em reunião, então ela fica quietinha, ela escuta quietinha, e ela escuta o que a gente está falando também. Então, depois ela conversa do jeitinho dela, mas ela conversa. Quando ela tem dúvida, ela pergunta. A Malu, acho que é 10 vezes melhor que eu, né? Ela estuda. Quando ela vai falar alguma coisa de política, dos políticos, ela sabe tudo sobre eles. Né? Eu falo que vou estudar, que eu vou ler, que eu não sei o quê, mas eu vou fazendo um monte de coisa e não dá tempo. Né? E depois, aí eu paro, tipo, é em cima da hora que eu vou ver as coisas. E ou quando eu tô limpando a casa, eu escuto. Uma coisa que eu não ouvia era horário político, agora eu escuto. Então, acho que muitas pessoas também devem estar fazendo isso. E escuta assim, chama atenção, né? Algumas coisas chamam atenção. Mas ela não, ela sabe tudo. Tudo que você perguntar para ela do Bolsonaro, ela sabe tudo. Ela sabe tudo de todos os partidos, ela sabe em quem que ela vai votar. E por que que ela vai votar naquele candidato. Ela já tem idade para votar? Já, quando ela fez 16 anos, ela já tirou o título, ela mesma já entrou lá
baixou o aplicativo, já tirou. Então, ela estuda, né? Eu vejo lá, assim, na escola pública, eles vão muito pelo que o professor fala. Né? Então, assim, a gente vê que existe uma briga acirrada entre os professores ali. Né? A maioria é petista. E os que são bolsonaristas, depois eles não podem nem falar. Né? Eles não têm lugar de fala. Porque senão eles apanham também. Porque é uma discussão, gente, é uma coisa, chega a ser besta o negócio, sabe? Então, eles brigam mesmo. Eles, não sei se o Zé lá, onde o Zé dá aula, se não usa desse jeito. Mas eu vejo na escola, assim, é muito forte esse negócio de política, viu? E aí os alunos, se eles gostam do professor, eles votam em quem o professor vai votar. Eles assumem o pensamento do professor. Então, eles são muito influenciados pelo professor. Então, a gente vê como que o professor influencia demais. É a educação, né? Que eles influenciam. Então, A Carla falou um negócio que eu estava pensando esses dias. Assim, o o Cid professor também falou. bolsonarista lá é o professor mais odiado da escola. Pelos alunos. Então, muitos deles não gostam do Bolsonaro porque olha para o professor e vê o Bolsonaro na frente deles. Ah, eu detesto aquele professor, ele é bolsonarista, é bolsominion, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eles aliam o professor a quem ele vai votar também. Né? Então, eu fico olhando e falo, gente, que loucura, né? É muito doido esse pensamento, assim. O jeito estava dando aula sobre a Terra Redonda, lá que a Terra é redonda, eu fiquei ouvindo, eu falei, daqui a pouco ele vai falar que a Terra é plana. Do jeito que ele é tonto, né? Ele não tomou vacina, não sei como, mas ele não tomou vacina. Ou seja, estamos bem de professor, né? Não é um, graças a Deus que é um, né? Veio de vários. Mas eu não sei. Né? Fala, José, o que você ia falar? Não, assim, o que você fala, é uma contradição inteira. O brasileiro, ele é contraditório. Isso que a Carla falou, eu acho extremamente importante. Desde pequeno, você tem que ensinar política, né? Não a politicagem, mas a política. A atividade política, o pensamento político. Não essa politicagem nojenta, asquerosa, que a gente é obrigado a engolir de vez em quando. E o que eu defendo que o brasileiro é contraditório? Justamente por isso. O brasileiro é aquele cara que, assim, se tem uma catástrofe, uma tragédia, ele é super solidário. Super solidário. Faz essas campanhas de arrecadação, o cara vai lá e colabora. Desse ponto, nós somos solidários. Mas nós, enquanto sociedade, nós somos extremamente individualistas. É uma contradição, é uma antítese ambulante. Porque, assim, a gente é mesmo. Porque se por um lado você tem uma catástrofe, a gente vai lá e doa cobertor, colchão, alimento, cara, e vai, você faz, cara, você arrecada, você vê aquela coisa, aquela mobilização. Aí você vai assim na rua, no dia a dia, em condições normais, vai no supermercado, vai no trânsito, cara, de uma individualidade, o cara vai lá, em vez de estacionar direito, mata 2 vagas. Hoje eu vi uma cena assim que me fez lembrar isso também. Eu tô dirigindo, virando aqui para a rua da minha casa, e eu vejo assim, eu estou vendo uma pessoa assim na calçada, andando, uma moça, mexendo no celular, e de repente, conscientemente, porque você está mexendo no celular, você não vai fazer isso sem prestar atenção no que você está fazendo, andando. Ela sai da calçada e começa a caminhar na rua. Fala, mas para que, criatura? A calçada lá, quer trocar? Eu vou tentar botar meu carro lá na calçada e você continua andando na rua. Sabe, numa falta de coletividade, de ação coletiva, acho que a Carla falou isso agora há pouco. E você ter um mínimo de cidadania, um pensamento cidadão, de civilidade. Você não tem educação moral e cívica, não tinha, né? Na nossa época, educação moral e cívica. O cara não tem uma educação cívica, cara. Cara, você está na sociedade, você não está sozinho. E a mesma pessoa que, de repente, chega uma catástrofe, vai lá e vai doar cobertor, roupa, mantimento, caramba, 4. Ou seja, o brasileiro, nesse ponto, ele é contraditório, né? Uma contradição ambulante. Eu acho que a gente é a síntese da contradição, porque só aqui pode ter locutor de rádio fanho,
Recepcionista sem braço. É só aqui que pode, cara. Porque assim, a banda mais popular que existe já há muito tempo, que é o Raça Negra, o cara tem língua presa. E como que é possível a gente dar sucesso para uma pessoa que é cantora que tem língua presa? Mas a gente aceita, porque, né? Que é legal. E vamos lá e elegemos literalmente um palhaço para ser deputado federal. Mas, Exatamente. enfim, né? A gente aceita umas coisas que eu falo assim, cara, não é possível. Eu acho que é a pior. Essa foi a pior de todas. Bom, vamos encerrar aí, vai. Vamos encerrar. Acho que valeu o papo. Muito obrigado aí para vocês que vieram aqui no sexta-noite para gravar, porque precisa de disposição depois da semana puxada, né? Para você que está assistindo a gente, fique com a gente, acompanhe os outros episódios. Se possível, curta e compartilhe, porque a gente pretende sempre discutir os temas atuais pela lógica do kardecismo, que é nosso vadimeco. Boa semana a todos, até a próxima. Até mais.